Júlia sempre foi uma profissional dedicada, esforçada e apaixonada pelo que fazia. Durante anos, construiu sua carreira com empenho, acreditando que a lealdade e o trabalho duro seriam recompensados. No entanto, naquele dia, tudo mudou. Saindo do escritório com uma caixa de pertences nas mãos, ela sentia um aperto no peito. O mundo parecia desabar ao seu redor. A rua estava movimentada, mas para ela, tudo parecia em câmera lenta. O vento frio cortava seu rosto, e seus olhos marejados refletiam a decepção de ter sido descartada, como se seu esforço nunca tivesse valido nada. Ela tentava entender como tudo aconteceu tão rápido. Um dia, estava segura em seu emprego, e no outro, estava na rua sem rumo. Sentia-se traída, injustiçada, mas acima de tudo perdida. As pessoas ao seu redor passavam apressadas, indiferentes ao que ela sentia. Júlia respirou fundo, tentando segurar as lágrimas, mas a dor era maior do que conseguia suportar. Mal sabia ela que aquele momento difícil era apenas o começo de uma reviravolta inesperada em sua vida. Um simples encontro estava prestes a mudar tudo. E Júlia jamais imaginaria que naquele dia sombrio encontraria uma luz inesperada em seu caminho. Aquela manhã parecia como qualquer outra. Júlia chegou ao escritório cedo, tomou seu café e começou a trabalhar. Tudo parecia normal, até que seu chefe a chamou para uma reunião inesperada. O tom sério na voz dele já indicava que algo estava errado. Seu coração acelerou, mas ela manteve a calma. Ao entrar na sala, sentiu o clima pesado. Seu chefe a olhou com frieza e foi direto ao ponto. Júlia, infelizmente teremos que desligá-la da empresa. As palavras cortaram como uma lâmina afiada. Ela piscou algumas vezes, tentando entender. Mas por quê? Perguntou com a voz embargada. O chefe murmurou justificativas vagas sobre cortes orçamentários e mudanças estratégicas. Mas ela sabia que não era verdade. Havia colegas menos experientes que continuavam no cargo. Ela tentava argumentar, mostrar seu valor, mas percebeu que sua voz não fazia diferença. Sem opção, pegou suas coisas, atravessou o escritório sob olhares curiosos e saiu sem olhar para trás. A dor da injustiça queimava em seu peito. Sentia-se impotente, traída e, acima de tudo, descartável. Mas aquele momento que parecia o fim, na verdade, era apenas um novo começo. Com a caixa nos braços e os pensamentos turbulentos, Júlia caminhava sem destino certo. O vento frio da rua parecia refletir a tempestade dentro dela. O que faria agora? Como pagaria suas contas? Tantas dúvidas a assombravam enquanto tentava processar tudo o que havia acontecido. Ela se lembrou das noites em claro, dos finais de semana sacrificados para entregar projetos impecáveis. E para quê? Para ser descartada sem cerimônia, como se fosse apenas mais um número na empresa. O mundo corporativo mostrava mais uma vez sua face cruel. Enquanto andava, seus olhos começaram a marejar. Seu orgulho a impedia de desabar ali, no meio da rua, mas sua dor era impossível de conter. Pensava na sua família, nos sonhos adiados, no medo do futuro incerto. Cada passo era um lembrete do vazio que sentia. As ruas estavam cheias de pessoas apressadas, mas ninguém notava sua angústia. Ela queria gritar, mas sabia que ninguém ouviria. Só queria um sinal, algo que lhe mostrasse que tudo aquilo fazia sentido. E foi então que, sem perceber, seu destino começou a mudar. Um simples gesto, um encontro inesperado, estava prestes a transformar sua vida para sempre. Júlia caminhava sem rumo, perdida em seus pensamentos, até que um barulho a despertou. Olhou para o lado e viu uma senhora idosa lutando para carregar algumas sacolas pesadas. Por um instante, hesitou. Estava tão imersa em seus próprios problemas que não sabia se deveria parar. Mas algo dentro dela a impulsionou a ajudar. Ela se aproximou e disse: "Posso ajudar a senhora?" A idosa, surpresa e grata, sorriu e aceitou. Juntas, seguiram até um banco próximo.
onde puderam descansar por um momento. Obrigada, minha querida, você tem um bom coração, disse a idosa. Júlia apenas sorriu, tentando esconder sua tristeza, mas a mulher, observadora, notou seu semblante abatido. Você parece estar passando por algo difícil, comentou suavemente. Júlia hesitou, mas por algum motivo sentiu que podia desabafar. Contou sobre a demissão, a injustiça e o medo do futuro. A idosa escutou atentamente e, com um olhar sábio, disse algo que Júlia jamais esqueceria. Às vezes, a vida nos tira algo para nos dar algo muito melhor. Aquelas palavras pareciam simples, mas naquele momento tocaram profundamente Júlia. Mal sabia ela que aquele encontro mudaria tudo. Sentadas naquele banco de praça, Júlia e a idosa continuaram conversando. O vento soprava suavemente, como se o próprio universo estivesse prestando atenção naquele momento. Minha querida, você acredita em destino? Perguntou a idosa, olhando Júlia nos olhos. Ela hesitou. Nunca tinha pensado muito nisso, mas naquele momento sentia que aquele encontro não era por acaso. Não sei, talvez, respondeu. A idosa sorriu e começou a contar sua própria história. Há muitos anos, passei por algo parecido com você. Fui demitida injustamente depois de dedicar minha vida a uma empresa. Chorei, me desesperei, mas então percebi que minha vida não podia depender da decisão de outras pessoas. Júlia ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. E o que a senhora fez? Perguntou curiosa. A idosa sorriu e respondeu. Eu transformei minha dor em oportunidade. E acho que você também pode. Júlia sentiu um arrepio. Pela primeira vez naquele dia, sentiu que talvez houvesse uma saída. A idosa parecia ter algo mais a dizer, algo que mudaria tudo. Mas o que seria? Júlia olhava para a idosa com curiosidade. Havia algo na forma como ela falava que transmitia força e experiência. Como a senhora conseguiu dar a volta por cima? Perguntou, ansiosa para saber a resposta. A idosa respirou fundo, como se estivesse voltando no tempo. Eu trabalhava duro, assim como você. Fiz sacrifícios, me dediquei ao máximo, e no final fui descartada. Ela fez uma pausa antes de continuar. Na época, eu pensei que minha vida tinha acabado, mas algo aconteceu. Ao invés de me afundar na dor, decidi usar aquele momento para recomeçar. Júlia ficou intrigada. E como foi isso? A senhora sorriu. Ao invés de buscar outro emprego, decidi criar meu próprio caminho. Descobri talentos que nunca imaginei ter e me arrisquei no mundo dos negócios. O começo foi difícil, mas com o tempo percebi que aquela demissão foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Júlia ouvia atentamente, sentindo pela primeira vez um fio de esperança. Será que aquela reviravolta também poderia acontecer em sua vida? Mal sabia ela que a idosa estava prestes a lhe fazer uma proposta inesperada. Júlia estava tão envolvida na conversa que nem percebeu o tempo passar. Pela primeira vez desde sua demissão, sentia-se compreendida. Mas algo ainda a incomodava. E se eu não tiver essa mesma sorte? E se eu tentar algo novo e falhar? A idosa sorriu com compreensão. O medo do fracasso é natural, minha querida. Mas sabe o que é pior do que fracassar? Nunca tentar. Antes que Júlia pudesse responder, a senhora pegou um cartão de visitas da bolsa e o entregou a ela. Quero que você venha me visitar amanhã. Acho que podemos conversar melhor sobre o seu futuro. Júlia pegou o cartão e leu atentamente. Seu coração acelerou. O nome da idosa estava ali, seguido pelo título Fundadora e CEO. Seus olhos se arregalaram. Ela não era apenas uma senhora gentil, mas sim uma empresária de sucesso. O que exatamente a senhora tem em mente? Perguntou Júlia, ainda tentando processar a informação. A idosa sorriu e disse, amanhã você saberá. Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir. Seu coração estava inquieto. Como aquele encontro poderia ter acontecido justamente no momento mais difícil de sua vida? Seria coincidência ou destino? Na manhã seguinte, ela decidiu ir ao endereço indicado no cartão. Ao chegar, ficou surpresa ao ver um belo prédio comercial.
O nome da empresa era conhecido. Júlia respirou fundo e entrou. A recepcionista a levou até uma sala elegante, onde a idosa a esperava com um sorriso acolhedor. "Fico feliz que tenha vindo", disse ela. As duas se sentaram e a idosa começou a contar sua trajetória com mais detalhes. Ela havia começado do zero, sem apoio e com muitas dificuldades. Mas com perseverança criou um império. "Eu não era mais inteligente do que ninguém. A única diferença é que decidi não desistir de mim mesma", disse, olhando Júlia nos olhos. Júlia sentia algo despertar dentro dela. Pela primeira vez, começava a acreditar que talvez seu futuro não estivesse perdido. Mas ainda havia algo que ela não sabia. A idosa tinha planos muito maiores para ela. Júlia estava absorvendo cada palavra da idosa quando, de repente, ouviu algo que a fez prender a respiração. "Eu vejo um grande potencial em você, Júlia", disse a idosa, "e quero que trabalhe comigo." O choque tomou conta de Júlia. "Trabalhar aqui? Mas por quê? A senhora mal me conhece." A idosa sorriu. "Porque eu vejo em você a mesma determinação que tive quando estava no seu lugar. Você tem talento, dedicação e, acima de tudo, vontade de vencer. Só precisa de uma chance." Júlia sentiu seu coração acelerar. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. "E o que exatamente a senhora quer que eu faça?" A idosa se inclinou para a frente e disse com firmeza: "Quero que lidere um novo projeto dentro da minha empresa, algo que ajudará outras pessoas que, como você, passaram por momentos difíceis. Quero transformar a dor delas em oportunidade." Júlia ficou sem palavras. Aquilo era muito mais do que um emprego. Era uma missão. Ela apenas não sabia se estava pronta para aceitar. Júlia olhava para a idosa, sentindo-se dividida entre a empolgação e o medo. Aquela era uma oportunidade única, mas e se falhasse? A idosa percebeu sua hesitação e sorriu. "Eu sei que você tem dúvidas, mas ninguém começa sabendo tudo. O importante é ter coragem para tentar." Júlia respirou fundo. Sabia que não tinha mais nada a perder. Se dissesse não, voltaria para casa e recomeçaria sua busca por um emprego qualquer. Mas se dissesse sim, poderia estar diante de algo transformador. "Eu aceito", disse, enfim, com um misto de nervosismo e empolgação. A idosa sorriu satisfeita. "Ótimo, então vamos começar." E assim, naquele dia, a vida de Júlia começou a mudar. Ela ainda não sabia todos os desafios que enfrentaria, mas uma coisa era certa: sua jornada estava apenas começando. Nos dias seguintes, Júlia sentiu uma mistura de empolgação e insegurança. Ela havia aceitado a proposta da idosa, mas será que realmente estava pronta para algo tão grande? Liderar um projeto dentro de uma empresa de sucesso era uma responsabilidade enorme, e o medo do fracasso começava a assombrá-la. Ela passou noites em claro, questionando-se se tinha feito a escolha certa. "E se eu não for boa o suficiente? E se eu decepcionar quem acreditou em mim?" pensava. O fantasma da demissão ainda a perseguia. Júlia temia passar pela mesma dor de ser descartada novamente. Porém, ao lembrar das palavras da idosa, sentia uma centelha de esperança. No dia seguinte, decidiu voltar ao escritório e conversar com ela. "Eu quero tentar, mas tenho medo de falhar", confessou. A idosa sorriu e respondeu com sabedoria: "O medo sempre estará presente, mas não podemos deixar que ele nos paralise. O fracasso só acontece quando desistimos de nós mesmos." Aquelas palavras tocaram Júlia profundamente. Talvez fosse hora de deixar seus medos para trás e abraçar essa nova oportunidade. Naquele momento, a idosa percebeu que Júlia precisava mais do que um emprego. Precisava de confiança. E para isso, ela decidiu compartilhar um conselho que havia mudado sua própria vida. "Júlia, a maioria das pessoas nunca realiza seus sonhos porque passam tempo demais com medo de errar. Mas a verdade é que errar faz parte do caminho. Você não precisa ser perfeita, só precisa continuar avançando." Júlia refletiu sobre aquilo.
Durante toda a sua vida, ela sempre teve medo de errar, medo de não ser suficiente. Talvez fosse esse medo que a impedia de enxergar seu próprio potencial. A idosa continuou. Quando fui demitida, pensei que fosse o fim. Mas em vez de deixar aquilo me definir, usei minha dor como combustível para construir algo novo. Agora é a sua vez. Você pode continuar presa ao passado ou pode criar um novo futuro. Júlia sentiu um arrepio. Pela primeira vez, enxergou sua demissão não como um fracasso, mas como uma oportunidade de recomeçar. Ela respirou fundo e disse, estou pronta. E naquele instante, algo dentro dela mudou. Com um novo brilho nos olhos, Júlia mergulhou de cabeça no novo desafio. Nos primeiros dias, sentiu-se sobrecarregada. Havia muito a aprender, muitas decisões a tomar. Mas em vez de se deixar levar pelo medo, ela decidiu encarar cada obstáculo como um degrau para o sucesso. Com o tempo, começou a se destacar. Suas ideias eram inovadoras, sua determinação era evidente e sua capacidade de liderança crescia a cada dia. Aos poucos, Júlia percebeu que sua demissão, que antes parecia o pior momento de sua vida, na verdade, foi o empurrão que precisava para encontrar sua verdadeira vocação. A idosa acompanhava seu progresso com orgulho. Eu sabia que você conseguiria, disse um dia, ao ver Júlia apresentar um projeto brilhante para a empresa. O reconhecimento veio rápido. Seu projeto não apenas foi um sucesso, mas ajudou a transformar a vida de muitas outras pessoas que também precisavam de uma segunda chance. Júlia não era mais a mulher insegura que havia sido demitida. Agora era uma líder confiante, pronta para construir um futuro brilhante. Meses depois, Júlia se tornou uma referência dentro da empresa. Seu projeto cresceu tanto que passou a inspirar outras pessoas que haviam passado por desafios parecidos. Agora, era ela quem recebia histórias de profissionais que, assim como ela, tinham perdido tudo, mas encontraram uma nova chance. Júlia fazia questão de aconselhá-los da mesma forma que a idosa havia feito com ela. Um dia, recebeu uma mensagem especial. Era de um antigo colega de trabalho, que também havia sido demitido injustamente. Ele estava perdido, sem saber o que fazer. Sem hesitar, Júlia o chamou para uma conversa. Ao ouvi-lo desabafar, ela sorriu e disse, eu já estive exatamente onde você está agora, mas confie em mim. Isso não é o fim, é apenas um novo começo. Ao sair daquela conversa, Júlia percebeu que sua jornada ia muito além do sucesso profissional. Ela estava ajudando outras pessoas a se reerguerem, e isso era muito mais valioso do que qualquer cargo ou salário. Um dia, Júlia encontrou a idosa novamente. Agora, as duas eram muito mais do que mentora e aprendiz. Eram amigas. Elas dizem que nada acontece por acaso, comentou Júlia, olhando para a mulher que mudou sua vida. A idosa sorriu. A vida sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho, mas somos nós que decidimos o que fazer com essas oportunidades. Júlia refletiu por um momento e percebeu o quanto havia mudado desde aquela tarde em que caminhava, desolada pela rua. Sua demissão, que antes parecia uma tragédia, agora era o motivo pelo qual sua vida havia tomado um rumo extraordinário. Olhando para o futuro, ela sabia que ainda teria desafios, mas também sabia que agora era forte o suficiente para superá-los. Às vezes, o pior dia da sua vida é, na verdade, o começo de algo incrível. Nunca desista. Se essa história te tocou, é porque você sabe que momentos difíceis podem ser a virada para algo extraordinário. Agora eu te pergunto, você já passou por uma situação parecida? Já se sentiu perdido e sem direção, mas encontrou uma saída onde menos esperava? Inscreva-se no canal. Compartilhe sua história nos comentários. Seu relato pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. E se esse vídeo fez sentido para você, retribua essa mensagem para alguém que precisa ouvir isso hoje. Envie para um amigo, um familiar ou alguém que esteja precisando de esperança e motivação.
Lembre-se, o que parece ser o fim pode ser, na verdade, o começo de algo incrível. Você só precisa dar o primeiro passo.